Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 6. Kratos trombava contra o vento, agitando os braços, até que recuperou o controle sobre si. Ele se jogara de ponta cabeça do Olimpo. Cair até o outro lado do porto de Rhodes não deveria ser tão difícil assim, mesmo tendo seu tamanho e sua força subtraídos. Ele encostou o queixo contra o peito, protegendo o pescoço, virou de um lado em um giro e aterrissou bruscamente em uma cúpula de cristal. Por um átimo de segundo, imaginou que o vidro aguentaria o tranco, mas se despedaçou de imediato, e Kratos desabou direto em uma límpida piscina. O choque ao quebrar a cúpula foi amenizado pela súbita imersão na água. Kratos continuou mergulhando até que seus pés tocassem os azulejos escorregadios no fundo da morna piscina. Suas poderosas pernas se flexionaram e o impulsionaram feito uma flecha. Ele rompeu a superfície, já quase sem fôlego. O perfume enjoativo do banho o sufocou mais ainda. Ele nadou até a borda da piscina e se impulsionou para fora. Sacudiu-se como um cão, espirrando gotas de água por todo lado e, então, subiu correndo as escadas até uma ampla varanda com vistas para o porto. O colosso estava agitado e bem barulhento, destruindo tudo desenfreadamente conforme procurava por Kratos, sem saber que ele o observava a uma distância segura. Ao se dar conta de que Kratos o encarava com ódio mortal, o monstro de metal deu a volta em direção a ele. Seus olhos incandesciam um azul único e se fixaram em seu oponente, enquanto sua boca se abriu para vomitar ainda mais brilho em um grito sem som. O rangido das juntas de metal despertou Kratos para o fato de que ele teria apenas alguns segundos até se atracar novamente à estátua em uma terrível batalha. Ele sacou as lâminas de Atena, ficou em posição e esperou por uma oportunidade. O colosso se movimentava de forma lenta pelos escombros do porto submerso, mas Kratos já fora testemunha de seus reflexos rápidos. Ao se aproximar, o colosso ergueu o braço para novamente esmagar o que estivesse embaixo. Kratos prendeu o antebraço direito da estátua no X de suas espadas cruzadas e a apertou com toda a força. Um arranhão profundo, brilhante e irregular apareceu no bronze. O colosso recuou e, logo em seguida, volteou seu braço esquerdo amputado. Kratos utilizou as lâminas como ganchos para escalar e atacar a estrutura descoberta. Mais ligamentos se partiram e o colosso reagiu como um animal ferido. Com um golpe poderoso de cima para baixo, Kratos fincou suas espadas no pulso de metal exposto. Voaram faíscas por todas as direções. Ele escorregou de novo, lutando para manter o equilíbrio. O deus da guerra fez seu caminho braço ferido acima, até alcançar uma posição em que pôde enterrar sua espada em uma ofensiva tremenda, enganchando-a na bochecha de metal como um anzol. Com um brusco solavanco, Kratos voou para o alto, usando a outra espada para golpear profundamente o metal. Soltando um berro ensurdecedor e desferir um golpe no olho que restou. Uma vez mais, o colosso reagiu. Kratos fintou a garra feroz e decepou um novo naco de metal, abrindo uma ferida de onde vazou uma luz azul, idêntica ao brilho que emanava da boca e do então único olho da estátua. Ele apunhalou e retalhou o metal que cedia, e isso quase sacramentou seu trágico fim. Sua vontade de esfolar outra vez uma lasca de metal fora, expondo a face interior do gigante, era tal que ele se recusou a esquivar da mão direita.
Gritou de dor quando os dedos de metal se fecharam sobre ele e espremeram com força, com mais força. A dor não se parecia com nada que ele já havia suportado antes, mas ele se recusava a ceder. Concentrando-se no dedo superior da estátua até quase decepá-lo, Kratos conseguiu se alavancar e valer-se de sua força prodigiosa para se encontrar uma vez mais lançado ao vento. Ele despencou em um chão de pedras, rolou e se apoiou sob seus pés. Levantou-se e fitou o céu, onde as nuvens carregadas de uma tempestade haviam encoberto o sol. A explosão de um relâmpago rasgou o céu e o deixou em alerta um instante antes de uma voz ressonante retumbar. Kratos! Ele mirou as nuvens e respondeu. Eu não preciso de sua ajuda, Zeus. Posso derrubar esse monstro de metal. Eu lhe ofereço mais do que ajuda, Kratos. Eu lhe ofereço poder. Kratos ergueu seu braço para proteger o rosto quando as nuvens se abriram, e um segundo sol radiante explodiu em existência. Um sol que caiu do céu. De olhos semicerrados, viu o que pensara ser um relâmpago se transformar em uma longa espada cintilante, que se cravou em um terraço de pedra do outro lado do porto. Eu lhe ofereço a lâmina do Olimpo, Zeus continuou. Foi essa lâmina que deu fim à grande guerra e derrotou os titãs. Canalize seus poderes divinos à espada, Kratos. Só então você atingirá todo o seu potencial. Kratos fixou o olhar na longínqua espada, incrustada na pedra, e em seguida levou os olhos às nuvens, então resplandecentes com os raios ofuscantes e pungentes de Zeus. O colosso foi em direção ao lado oposto do porto, reunindo forças para outro ataque, um que deixaria Kratos em apuros. Por que você quer me ajudar agora? O que estou fazendo é para o bem de todo o Olimpo. Empunhe essa arma, e todos no Olimpo lhe tomarão por quem você verdadeiramente é. A incerteza dilacerava Kratos. Ele não tinha nenhuma razão para acreditar ou confiar em Zeus, mas uma necessidade abrasadora de liderar seus espartanos rumo à vitória. Contra Atena, aquela vadia traiçoeira. Falava mais alto. Ainda assim, Zeus, o pai dos céus, era tão seu aliado quanto qualquer um dos outros deuses do Olimpo, que ele tanto abominava. Zeus se orgulhava de sua perfídia. Porém, se Zeus realmente acreditasse ser para o bem do Olimpo, ele seria capaz de ajudar qualquer um, mesmo o fantasma de Esparta. Antes que Kratos pudesse ponderar entre os riscos de acreditar em Zeus e a possibilidade de uma proposta desleal, ele se viu cercado por soldados que surgiam de dentro da construção. Ele girou as lâminas de Atena em circunferências amplas e viciosas que liquidaram as vidas de um defensor rhodesiano após outro. Pela grande quantidade deles, porém, acabaria afogado em um mar de gente, e mais uma vez, o colosso partiu para cima dele. As investidas incessantes do gigante acabaram revigorando os soldados rhodesianos, que então obrigavam os nobres espartanos a bater em retirada rumo ao porto. Por eles, Kratos nada podia fazer, senão dar o exemplo. Para alcançar a vitória, ele sabia que deveria aceitar a dádiva de Zeus, a lâmina do Olimpo. Ele seguiu seu caminho em meio à destruição deixada por seus espartanos, e logo deu de cara com outro emaranhado de soldados e um arqueiro. Kratos lançou o olhar em direção à lâmina de uma incandescência celeste, sua meta, e atacou com fúria renovada. Esmurrava um soldado quando o outro à sua esquerda bradou. Cuidado, o colosso! Kratos dispersou o olhar do combate por um instante. Seu corpo inteiro doía por conta das batalhas contra a estátua de metal animada. Para piorar, suas pernas não dispunham mais da força habitual, nem da velocidade de seus ataques. Kratos recobrou a atenção, depois de quase ter a cabeça decepada de seus ombros. Era um truque. O colosso provocava um alvoroço no porto, mas não era perigo iminente.
O soldado havia gritado apenas para dar ao adversário de Kratos, seu companheiro, a chance de se aproveitar da distração. Kratos mal teve tempo de erguer suas lâminas em um X para travar a espada que caía e teria partido sua cabeça ao meio. Fosse antes, encolerizado pela batalha e sua força divina, teria facilmente prevalecido. Ele foi jogado de joelhos pelo poder do golpe. Para piorar, o soldado que o distraíra resolveu atacar em dupla com o parceiro. Os dois deslizaram com habilidade as espadas afiadas por entre as evasivas furiosas de Kratos, marcando sua carne e fazendo jorrar filetes de sangue de suas feridas abertas. O olhar de Kratos passou por eles rumo ao Colosso e a ajuda que Zeus havia oferecido. Morra, Kratos! Morra! Esbravejou o soldado que quase partira sua cabeça ao meio. Muito antes de Kratos se tornar o deus da guerra, ou mesmo lacaio de Ares, ele havia sido um guerreiro feroz. Os reflexos de outrora haviam sido substituídos pela confiança em seu poder divino, então subtraído. Acabou cedendo ao potente ataque, mas conseguiu desviar de lado o golpe de seu oponente no meio da estocada. Ainda de joelhos, ele soltou o punho da espada e partiu para cima, encaixando a virilha do soldado em seu ombro, enquanto suas mãos circundavam as coxas do sujeito, em busca de nervos entre os músculos para, então, cruelmente goivá-los com os dedos. As pernas do soldado ficaram dormentes, permitindo que Kratos mudasse o rumo de seu ataque. Ele carregou o sujeito em seus ombros, rodopiou o pobre coitado e o atirou contra o companheiro de luta. Eles caíram amontoados um sobre o outro, mas Kratos se deu conta do quão esgotado ficara após a batalha contra o Colosso. Em outras circunstâncias, teria sido bem simples despachar os dois homens, ainda desengonçados e impotentes, antes que eles pudessem se recompor. Como havia perdido a chance de usar suas espadas, Kratos se atirou para cima deles, levando-os de volta ao chão. Sua habilidade em confrontos corpo a corpo novamente o salvou. Um soco encheu na garganta sufocou um deles, deixando o caminho livre para Kratos esmurrar o outro, até um estado de puro entorpecimento. Com ambos invalidados, Kratos ficou de pé, virou-se e encarou seu verdadeiro inimigo. O Colosso retornava para reivindicar a morte de sua vítima. Tamanha determinação dirimiu quaisquer dúvidas. Kratos disparou por uma passagem boleada e observou o lado oposto de uma longa e estreita ponte de pedra. A lâmina do Olimpo brilhava ao longe como um farol, e as articulações do Colosso rangeram todas quando ele recuou para arremessar o toco que sobrara de seu braço decepado em uma pancada certeira que esmigalhou o terraço de pedra onde estava Kratos. Este, por sua vez, reagiu instintivamente. Pernas a todo vapor, ele partiu em velocidade para atravessar a ponte. Mais uma vez, a agilidade do Colosso quase despachou Kratos ao submundo. Tanto o cotoco esquerdo quanto o punho direito despencaram sobre a ponte de pedra, despedaçando-a logo atrás de Kratos. Ele foi desabando cada vez mais rápido à medida que o deus da guerra corria. E, somente em uma explosão final, ele conseguiu chegar à terra firme. A lâmina do Olimpo estava cravada no centro do terraço. Kratos partiu em direção à espada, apenas para dar de cara com o Colosso. A estátua de metal lançou seus braços novamente para baixo, abrindo sulcos no piso de mármore. Esquivando-se das rachaduras, Kratos atacou. Suas lâminas cantavam o hino da destruição, mas foi interrompido quando o Colosso fincou o coto incandescente contra o chão. As fendas se preencheram com labaredas ofuscantes que carbonizaram sua armadura e fizeram as lâminas de Atena queimarem suas mãos feito fogo. Kratos desviou das rachaduras, fitou o Colosso e invocou a fúria de Poseidon. Ele se ergueu, levou os braços ao alto e sentiu o poder crescer dentro de si. Uma aura de energia cobriu seu corpo, estalando, chiando, dançando como insetos perversos em meio às chamas. Ele rodopiou e, logo em seguida, disparou adiante um anel de energia cada vez mais veloz,
até explodir como se fosse o próprio sol. O colosso recuou, momentaneamente atordoado, e Kratos aproveitou a chance para atacar. Ele massacrou o braço direito do colosso, mergulhou por baixo dele e então abriu um talho profundo no diafragma de bronze, do qual transbordou uma luz azul. Ferido, o colosso agarrou seu revestimento de metal dilacerado, dando a oportunidade que Kratos esperava. O deus da guerra correu rumo à lâmina e tentou puxá-la. Ela não cedia aos seus esforços, mas ele pôde sentir uma pulsação na lâmina, uma sensação crescendo em suas entranhas. Ele agarrou o punho da espada com ambas as mãos e concentrou toda a sua força para arrancá-la. Mas a lâmina do Olimpo continuou empurrada na pedra onde Zeus a arremessara, e Kratos começou a sentir uma fraqueza estranha. Ele soltou a empunhadura e fitou a lâmina. Será que eu realmente preciso da ajuda, Zeus? A troco do quê? O som da batalha, de espartanos sendo rechaçados, de seus irmãos de luta sendo mortos, fez com que ele tomasse sua decisão. Deixando suas dúvidas de lado, Kratos novamente lançou mão da espada. Ele então sentiu uma tontura. Para puxar a lâmina da pedra, ele teve de renunciar voluntariamente ao seu poder. Por mais estranho que fosse para ele o conceito de renúncia, ele sabia que era necessário. Kratos fechou os olhos, segurou a lâmina e deixou que seu poder se esvaísse. A espada passou a sugar sua divindade. O mundo girou e ele sentiu um embrulho violento na barriga. Teria vomitado caso seu estômago não estivesse vazio. Seus músculos estremeceram e a fraqueza se apoderou dele. Barriga vazia está com força? Duvido. Sua força era então a do Kratos de outrora. O Kratos que havia sido lacaio de Ares, mas também o Kratos que havia assassinado um deus. A lâmina do Olimpo deslizou até se soltar da bainha de pedra. Todos os poderes divinos de Kratos, ora inerentes a ela. Ele ergueu a espada e a observou. Sentiu o poder tiritando dentro dela. Poder que fora seu, e então entregue a sua arma. A pesada lâmina girou facilmente ao ser empunhada, quase que de forma natural. O colosso pressionou seu braço direito sobre o profundo talho esculpido em sua barriga. O braço esquerdo oscilou, cuspindo o feixe azul como se fosse sangue arterial. Kratos disparou com a lâmina do Olimpo erguida acima de sua cabeça, pronta para um ataque letal. Ele mergulhou adiante, deu uma cambalhota e acabou aparando na borda do terraço de pedra, enquanto o membro amputado balançava sobre ele. O calor da luz, como se sangue em chamas, derreteu parte da armadura de Kratos, mas ele seguiu em frente. Cortes ligeiros da mão direita do colosso deixaram-no ainda mais enfurecido. Ele a suspendeu e então deixou-a cair, pesada, fazendo o chão tremer embaixo de Kratos. Ele desviou do golpe, restabeleceu-se e calculou a distância. Com pernas que mais pareciam molas, ele se atirou adiante, tendo a ponta da lâmina do Olimpo à sua frente. A espada abriu ainda mais o talho na barriga da estátua, e Kratos tombou contra a enorme estrutura animada. Passou a escalar as irregularidades ao redor das entranhas dilaceradas do gigante. A desarmonia das peças trituradas levava-o cada vez mais alto, até chegar a uma plataforma com vista para um eixo de rotação que levava as engrenagens que davam vida ao colosso. Equilibrando-se com cuidado sobre uma viga, ele atingiu o centro de comando da enorme máquina de bronze. Como se dotada de consciência própria, a lâmina do Olimpo escorregou por entre as engrenagens. Por um instante, Kratos pensou que a espada pudesse se partir. Em vez disso, ela ficou mais iluminada à medida que sugava a força vital do colosso. Sua força vital, que a águia havia transferido. Kratos assistiu com uma sombria satisfação a lâmina absorvendo a energia da estátua, da mesma forma que extraíra a dele.
O eixo e as engrenagens, até então incandescentes, perderam o brilho e se tornaram tão somente mecânicos. Ele arrancou a lâmina com um puxão e a segurou por cima de sua cabeça. Ela brilhava à luz de uma centena de sóis. Não teve tempo de se deleitar com a sensação de estar empunhando uma arma tão potente, pois logo toda a estrutura começou a sacudir e cambalear. Kratos saltou rumo ao arcabouço de metal e continuou escalando até alcançar um gradeamento, de onde pôde espreitar o porto através da boca escancarada da estátua. Seu senso de equilíbrio estava certo. O colosso declinava precariamente, mas ainda se movimentava, e seu toco se ergueu, jorrando energia azul esbranquiçada. Mesmo drenado pela lâmina do Olimpo, restava-lhe energia suficiente para continuar perigoso. Do alto de sua vantagem, Kratos viu o colosso retornar ao porto, onde valentes espartanos haviam revertido a situação, acuando os defensores da cidade. Seu peito se encheu de orgulho pelas proezas de seus soldados no combate, mas a constante retomada estava prestes a desandar mais uma vez, com a estátua de bronze voltando seu foco para eles. Ela teria de ser totalmente destruída para que a vitória de Esparta fosse garantida, e para garantir sua própria vitória sobre a traiçoeira Atena. Uma vez que recuperar o poder que lhe fora subtraído, ela haveria de lamentar e muito a traição. Kratos continuou subindo até alcançar o interior da cabeça. 4 outros circuitos clarearam suas ideias sobre as engrenagens da estátua. Novamente, a lâmina do Olimpo sorveu profundamente a energia do colosso que, ainda assim, continuou se debatendo. Antes que ele pudesse acertar outro golpe, o colosso tremeu todo, como se estivesse ardendo em febre. Kratos agarrou um ligamento para se apoiar, e, mesmo assim, perdeu o equilíbrio. Ficou pendurado sobre o abismo no centro da estátua de bronze. Muito abaixo, viu as engrenagens rompidas, retorcidas, e enormes tiras retalhadas de latão que roçavam uma nas outras. Com o impulso de primeira, ele jogou o seu corpo ao alto e agarrou a borda do olho que arrancara antes. Com a visão privilegiada, ele pôde observar melhor a cidade em chamas e o progresso de seus espartanos contra os defensores. Ele exultava. A maré havia virado a favor de Esparta. Já era tempo de desferir o golpe mortal naquela monstruosidade ambulante e se juntar a seus homens uma vez mais. Foi então que o colosso empinou e tombou para a frente. Kratos viu as águas do porto se aproximarem depressa para, logo em seguida, a estátua se estatelar de cara no mar. O interior oco do gigante metálico foi rapidamente preenchido por água, que começou a ferver ao tocar as engrenagens e os ligamentos movidos à magia. Kratos sentiu seus pulmões a ponto de explodir enquanto o colosso mergulhava cada vez mais fundo. Perdeu ainda mais o fôlego quando os olhos e a boca da estátua atingiram o fundo do mar, levantando o lodo. Ele tentou achar um caminho, mas ficou tonto com a falta de ar e descobriu ser impossível penetrar a lama escorregadia do porto para escapar de dentro do colosso. Brandindo sua espada, recusando-se a ceder, Kratos sentiu o impacto de sua lâmina contra o metal e então penetrando fundo. Quando enfim foi obrigado a puxar o fôlego, não foi água que ele tragou, mas puro oxigênio. O colosso se ergueu de sua sepultura marinha e novamente se sacudiu, como se pudesse desalojar Kratos, que desferiu sua espada profundamente contra o interior de uma das bochechas e segurou-o firme enquanto a lâmina deslizava. A estátua rangia e soltava gemidos à medida que o metal ia sendo dilacerado. O gigante foi à loucura quando Kratos torceu sua espada. Inclinando-se para o alto, Kratos viu que deveria ser o cérebro da máquina mortífera. Com um salto poderoso, ele atravessou o compartimento, agarrou com habilidade uma corda amarrada no eixo central e tomou o rumo de uma escada de mão, desaparecendo cabeça acima. Subiu até chegar a uma plataforma,
logo mirando uma junção onde meia dúzia de feixes brilhantes se uniam em um único mecanismo de pequenas engrenagens incandescentes. Uma passagem estreita o levou à estrutura cerebral, com potentes feixes de energia correndo em todas as direções para animar a estátua. Ele se agachou por baixo de um pêndulo que oscilava lentamente e, em seguida, atacou com sede de vingança, surgida da raiva e da frustração por ter sido usado de maneira tão penosa pelos deuses, por Ares e, então, por Atena. Ele retalhava o metal repetidas vezes com a lâmina do Olimpo, cada corte provocando um enorme tremor no colosso. Apreciando a tortura, Kratos continuou a retalhar até que as peças começassem a se desfazer, cada qual levando um pouco mais da energia vital da estátua, e os eixos enfim pararam de rodar. Só então ele enfiou a espada diretamente no centro do mecanismo cerebral. Dessa vez, a sensação da energia sugada foi extrema. O colosso estremeceu como se pego por um terremoto, forçando Kratos a agarrar um esteio para não ser arremessado de seu precário poleiro. Ele segurou a lâmina no centro das engrenagens, observando o brilho azulado esvanecer-se em um vermelho fosco, e então desaparecer por completo. Ele foi tomado pela frieza da satisfação por ter frustrado os planos de Atena e seu assassino de bronze. De tanto o colosso estremecer, o arcabouço em seu interior passou a ruir. Kratos arrancou sua lâmina e o eixo que fazia o cérebro funcionar despencou. Toda a estrutura desmoronava. Kratos deu a volta por dentro da cabeça e rastejou rumo à boca da estátua. O som ensurdecedor do metal sendo dilacerado foi ofuscado por um ruído ainda mais nefasto. Não se parecia com combustão ou um sibilo, mas algo além, algo pior. Kratos tombou por entre os lábios afora e foi tomado pela rajada de um vento fresco que passava pelo porto. Quando ele se virou para o alto e encarou o colosso, sentiu o fedor de metal queimando. Com um salto firme, Kratos navegou pelos ares. Instantes depois, a cabeça de bronze explodiu, como se estivesse envolto em fogo grego. Estilhaços de bronze foram lançados em todas as direções. Ele foi pego pela onda de choque, acelerando sua queda. As pernas de Kratos se reviravam, como se ele corresse no ar. Aterrissou de cócoras em uma varanda de pedra, com a lâmina do Olimpo ainda resplandecendo em sua mão. Ele se levantou, mirou o céu e esbravejou. Vocês estão vendo bem, deuses do Olimpo? Preciso de mais provas do que isso? O assobio do metal cruzando o vento chamou sua atenção, a tempo de ver o colosso desabando em sua direção. Kratos chegou a erguer sua lâmina, mas a mão de bronze da estátua o esmagou contra o chão e lançou a arma pelos ares. Sem a lâmina do Olimpo, Kratos entrou em desespero. Todo o seu poder divino havia sido transferido a ela. Sem a espada em seu punho, ele era um mortal. Apenas um mortal. Ele se mexeu e sentiu um movimento de líquidos dentro de seu corpo. Algum órgão se rompera. Seus músculos estavam fracos e se recusavam a obedecê-lo. Porém, mesmo mortal, a força física de Kratos ainda era maior do que a de seus pares. Uma força de vontade indomável o arrastou debaixo da mão de bronze que o prendia ao chão de pedra. Ele caiu de quatro, vomitando sangue. A dor torturava seu corpo, mas o antídoto para seus problemas estava à vista. A lâmina do Olimpo havia rodopiado pelos ares e, novamente, cravou-se em uma pedra. A alguns metros de distância. Apenas alguns metros. Ele fez força para se colocar de pé. Uma súbita tontura levou Kratos de volta ao chão. Mais sangue rompeu de sua boca e de seu nariz, espargindo o piso. Ele ficou de joelhos e sua armadura caiu de seu corpo como folhas de uma árvore no outono. Seus ferimentos teriam sido muito piores sem a proteção. Mas agora só lhe pesava as costas e acabou sendo uma bênção se livrar dela.
Ele ergueu os olhos e viu, de esguelha, soldados espartanos se reunindo, embora sua visão estivesse um tanto turva. Apontaram para ele, que escutou um deles dizer: Kratos caiu. Outro lamentou: Como isso pode acontecer? Por que nosso Deus se debate no chão? Ele queria chamá-los para assegurar-lhes de que ele seria novamente o Deus deles. Suas pernas cambalearam e, mais uma vez, ele tropeçou dolorosamente rumo ao chão. O sangue escorria de seu nariz. Sua bile queimava a garganta. Mancando em direção à espada, sua ira crescia renovada. Por um instante, ele se sentira derrotado, mas a raiva, tão antiga e familiar contra os deuses mesquinhos que haviam embrutecido sua alma ao longo de tantos anos, voltou a consumi-lo. O instinto de sobrevivência o levou adiante, passo a passo. Que poder seria capaz de derrotar o deus da guerra? Kratos viu os espartanos correndo em sua direção, mas pararam no meio do caminho sob a investida de um bando de defensores da cidade. Os soldados rhodesianos viram na humilhação dele uma chance de vitória. Atacaram com gritos e armas lampejantes. Se ele quisesse ajudar os seus dedicados soldados, tinha de alcançar a lâmina do Olimpo. Assim que ele se aproximou da arma, uma águia gigante despontou no horizonte, batendo suas asas lentamente ao se preparar para o pouso. Você acha que pode me matar? Kratos saiu do sério. Ele desembainhou as lâminas de Atena e enfrentou a águia que grasnava, interpondo-se entre ele e seu objetivo. A águia havia transferido a força de Kratos ao colosso de Rhodes, e então colocava-se entre ele e a sua salvação, não apenas dele, mas de seus soldados, que bravamente lutavam e morriam sob o ataque devastador dos rhodesianos. Ele se esforçou para erguer as pesadas lâminas. Músculos gritaram em agonia ao longo de seus ombros e seus braços se tornaram mais fracos do que os de um bebê choramingão. Ih, tá parecendo eu hoje. Kratos tropeçou adiante e foi tomado por uma fúria crescente. As lâminas surgiram em mãos trepidantes, mas, se ele tinha de morrer, que morresse como um soldado. A imensa águia pousou, arranhando o chão de pedra com suas garras. Um relâmpago a banhou e ela se transformou. Zeus! Kratos tentou entender o que estava acontecendo. As pontas das lâminas se afundavam cada vez mais. Não importava o quanto ele lutasse para erguê-las em sua própria defesa. Sim, fui obrigado a lidar com esta situação eu mesmo, Zeus disse, dando longos passos adiante. Para alcançar a lâmina do Olimpo, Kratos teria de derrubar o rei dos deuses. Ele mal podia cambalear, esgotado que estava, após sua batalha contra o Colosso. Atena se recusou a corrigir seu erro. Imagine, preocupar-se com uma criatura como você. Por quê? Por que você me traiu? É você que acabaria me traindo. Por acaso devo ficar de braços cruzados enquanto o Olimpo se encontra ameaçado? Suas mãos já estão manchadas com o sangue de um deus. Não permitirei que o destino de Ares seja também o meu. Zeus agarrou a lâmina do Olimpo e a arrancou de sua bainha de pedra. Os deuses são mesquinhos e patéticos, e o seu reinado não tem força alguma. Estou cansado de sua insolência. Eu sou o rei do Olimpo, e são os meus desígnios os desígnios dos demais deuses. Você deve fazer o juramento de me servir para todos sempre. Kratos zombou de Zeus e, com toda a sua força, girou as lâminas de Atena de um lado para o outro, tecendo uma cortina de aço ao avançar sobre o rei dos deuses. Eu não sirvo ninguém. Zeus ergueu a lâmina do Olimpo, desviando do ataque com desdém, e a investiu contra o rosto de Kratos, que não se acovardou mesmo com o metal gelado raspando seu rosto. Seus braços já não tinham forças para empunhar suas espadas. Ele usou sua mão vazia e empurrou bruscamente a lâmina. Então, você não me deixa escolha. Zeus atacou e a lâmina do Olimpo dilacerou o vento e o peito de Kratos.
Nenhuma armadura teria sido capaz de proteger sua carne de um golpe tão poderoso. A dor explodiu dentro dele, que cambaleou para trás. Submeta-se! Zeus rugiu e passou a avançar com sua lâmina, tirando pedaços de Kratos a cada golpe. Kratos tinha consciência de que os espartanos assistiam a seu deus em batalha com Zeus. Ele não se renderia por causa deles. Ele não se renderia porque era Kratos, o fantasma de Esparta. Eu prefiro morrer. Ele conseguiu bloquear um golpe de Zeus, mas foi jogado para trás. Zeus redobrou o ataque feroz, forçando Kratos a ficar totalmente na defensiva. Apareciam cada vez mais talhos em seu corpo e em seus braços enormes. Então, Zeus avançou, desarmando Kratos como se as lâminas dele fossem de capim. Kratos desabou para trás e agarrou a lâmina de Olimpo com ambas as mãos para impedir que ela perfurasse seu peito. Não precisa terminar assim, Zeus disse. O desprezo no rosto de Kratos selou seu destino, como se suas palavras não fossem o bastante. Uma decisão dos deuses é tão inútil quanto os próprios deuses. Zeus rugiu furioso. Mesmo em seu último suspiro, você continua a me desafiar? Ele avançou, atravessando o coração de Kratos com a ponta da espada. Por um instante, Zeus ficou paralisado, a lâmina ainda cravada no peito de Kratos. Então, ele a arrancou. Uma pulsação de luz em estado bruto emanou de Kratos. Zeus se ajoelhou e sussurrou. Tudo e todos que você preza tanto, Kratos, agora irão sofrer por conta de seus sacrilégios. Você nunca reinará sobre o Olimpo. O ciclo termina aqui. Zeus se pôs de pé, virou-se e, usando a lâmina que havia derrotado os titãs, girou em uma ampla circunferência que lançou uma energia azulada coruscante, fatiando os bravos espartanos ali perto. Gritos de agonia foram arrancados de suas gargantas. Kratos se deu conta de que aqueles eram apenas os primeiros a morrer pelas mãos de Zeus. Os demais espartanos, não importava onde estivessem em Rhodes, sofreriam o mesmo destino tão logo o furioso e irrefreável disco de energia os cerrasse ao meio. Você vai pagar por isso, Zeus. Esteja certo disso. Zeus se elevou acima dele e então foi sumindo. A visão de Kratos ficou turva e escureceu.